Você que nos acompanha e você puder abrir a sua Bíblia, abra comigo no livro do Êxodo, capítulo de número 16, versículo de número 1. Livro do Êxodo, capítulo de número 16, versículo de número 1, que nos diz assim: E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Aleluia. Meus queridos, a palavra do Senhor, ela sempre vem para nos trazer uma advertência. Ela sempre vem para trazer a nós um entendimento de como viver a nossa vida. Israel, no Velho Testamento, é um simbolismo da igreja no Novo Testamento. A palavra diz que tudo que foi escrito para nós, para observarmos, para aprendermos. Ou seja, tudo que está na Bíblia está ali para nosso conhecimento. Está ali para que a gente venha ler, observar e colocar em prática aquilo que Deus ele requer das nossas vidas, para que nós venhamos ter uma vida abundante, venhamos ter uma vida abençoada. Israel é a nação escolhida por Deus, assim como a igreja é um povo escolhido pelo Senhor. Israel é escolhido dentre as nações que ali estão para mostrar a glória de Deus, manifestar no meio das nações o governo do Senhor. A igreja é escolhida dentre aqueles que estão no mundo para mostrar ao mundo a glória do Senhor, para mostrar a todos aqueles que vivem como é o governo de Deus, como é a ação do Senhor, como é o trabalhar de Deus na vida daquele que teme e daquele que obedece a sua palavra. Quando Israel ele está no Egito, e a Bíblia diz que Deus entra ali com um braço forte, com a mão estendida para libertar a nação, ele levanta Moisés, e Moisés chega como um libertador, como um Messias naquele tempo, trazendo a libertação à nação que estava já há 400 anos cativa naquele lugar. Eles entram como pessoas normais, eles entram como convidados, mas se tornam escravos. A Bíblia vai dizer que quando Moisés sai do Egito, depois das 10 pragas que são enviadas, a nação vem, e ali a nação está agora diante do Mar Vermelho. Atrás está vindo o Faraó com seu exército, e não tem para onde ir, porque na frente está o mar. No lado, eles estão cercados pela parte ali do deserto, não tem para onde correr. E atrás vem vindo um exército enorme para destruir. É quando o Senhor, ele interfere, ele age, ele entra em cena e abre um mar vermelho para a nação de Israel poder atravessar o mar, chegando do outro lado com os pés enxutos, salvos, guardados, protegidos. Na trajetória da sua vida por essa terra, você vai enfrentar momentos difíceis, você vai enfrentar momentos aonde você vai se deparar com situações que você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e aparentemente não terá solução. Porque
Nós temos que ser dependentes de Deus. Temos que viver uma vida dependendo da ação de Deus sobre nós. Porque Deus, ele está sempre pronto para nos ajudar. Deus está sempre pronto para nos socorrer. E assim como ele entrou em cena para livrar Israel naquele instante, naquele momento, das mãos dos egípcios, Deus também entra em cena na nossa vida para nos livrar das adversidades que advêm contra nós. Após eles estarem livres, atravessarem o mar, a Bíblia diz que agora eles adentram o deserto do Saara. O deserto é um lugar de contraste, é um lugar ermo, um lugar seco, de vegetação rala, espinhosa, um lugar de areia, de pedras e improdutivo. É um lugar aonde você adentra e você tem que depender unicamente de Deus. Porque é um lugar que para onde você olha, areia, pedras à sua volta. Um lugar onde você não tem como plantar. E não vai ter como colher. Porque não vai ter de onde você tirar o seu sustento. Não vai ter como trabalhar algo ali para produzir e você venha sobreviver. É aí que entra a mão de Deus. É aí que entra a ação do Senhor. Quando Israel está naquele lugar, a Bíblia diz que então o Senhor, ele envia o maná. Ele envia a provisão para que eles pudessem se alimentar. Porque não havia onde plantar ali. Não havia o que eles pudessem fazer para adquirir algum alimento para poder sobreviver naquele lugar. O que eles levaram, que eles trouxeram de lá do Egito, foi pouco. Havia acabado. Agora, eles tinham que depender do Senhor. O segredo da vida cristã é depender de Deus. Porque Deus conhece todos os caminhos. Deus sabe de todas as coisas. O deserto é um lugar de mesmice. É um lugar que para onde você olhar, você vai ver a mesma coisa. Sempre. Aquele que está no deserto, ele está olhando e ele sempre vai ver a mesma coisa, a mesma paisagem. E no deserto é muito fácil de se perder. O deserto é um lugar aonde nós chegamos para provar a nossa fé, para provar verdadeiramente se confiamos em Deus. E muitos que estão ali acabam se perdendo. Por quê? Porque tem a mesma paisagem todo instante, todo momento. E se você não tiver a direção de Deus, se você não tiver com os olhos focados no Senhor, você se perde. Você é facilmente enganado pela paisagem. O mundo, ele te engana com facilidade. Ele te engana com aquilo que ele te mostra. Então você tem que estar atento, estar apercebido do que está acontecendo à sua volta. Você tem que estar buscando a presença de Deus. Você tem que estar em oração, para que você possa saber o que está acontecendo naquele instante, naquele momento aonde você está, para que você não se perca por onde você está andando. Você tem que a cada dia buscar a presença de Deus mais e mais. O deserto é um lugar hostil. Por que um lugar hostil? Porque é um lugar aonde existem nômades, aonde existem pessoas que sobrevivem saqueando outras, roubando. Israel, quando está ali, a Bíblia diz que eles são
atacados pelos amalequitas. Os amalequitas eram um povo nômade ali, que rouba tudo que Israel possuía. Por isso a Bíblia diz que Deus então disse que iria arriscar o nome dos amalequitas da sua memória. No deserto você vai encontrar hostilidade. Na trajetória da sua vida, onde você vai passar, você vai encontrar hostilidade. Você vai encontrar pessoas que elas vivem de roubar os outros. Eu não falo simplesmente do roubo material, mas eu falo do roubo emocional, do roubo espiritual, que vivem de sugar a vida das outras pessoas. Você vai encontrar pessoas dessa maneira. E você tem que estar preparado para essa situação. Você tem que ter um direcionamento de Deus para saber como lidar com essas pessoas. Como agir nesse momento. Como agir nesses instantes a qual você se depara com pessoas que vêm para te roubar. Vêm para destruir a tua vida. Muitos israelitas morreram durante o ataque dos amalequitas. Muitas pessoas morrem durante esses ataques. Ataques emocionais, ataques espirituais. E você tem que estar preparado para isso. Direcionado pelo Senhor. Buscando da sua palavra. Dobrando o seu joelho em oração. O deserto é lugar de morte. Por que o deserto é lugar de morte? É um lugar escasso, aonde você não encontra água, aonde você não encontra comida. Tem muita gente que está atravessando o deserto, está querendo viver com a sua força, está querendo passar pela situação na força do seu braço. Não, eu posso, eu consigo, eu vou. Mas no deserto você precisa de alguém que conhece o lugar. Você precisa de alguém para te dar direção. Alguém que possa te dar o alimento, te dar água para beber, comida para comer. E só quem pode fazer isso é Deus. É Deus que vai enviar. No deserto Deus enviou maná, Deus enviou codorniza, Deus enviou, transformou água amarga em água doce, para que a nação de Israel pudesse viver ali. O deserto é um lugar onde de dia é um calor escaldante e de noite é um lugar frio. Assim como de dia esquenta, de noite esfria. A Bíblia diz que de dia o Senhor colocava uma nuvem que cobria eles, para que eles não fossem molestados pelo sol. E de noite levantava uma coluna de fogo, para que eles não morressem de frio. Na caminhada da sua vida, você precisa da cobertura de Deus, para te guardar, para que você não sofra, para que você não seja molestado. Você precisa da coluna de fogo para te esquentar, para que você não se esfrie, você não pare, você continue, você siga a sua caminhada. Você precisa depender de Deus. O deserto é um lugar de passagem. Deserto não é lugar de morar. Deserto é lugar de passagem. Tem muita gente que está se acostumando a viver no deserto. Simplesmente porque está vendo maná, está vendo carne, está vendo água saindo da rocha. Mas Deus não quer você no deserto. Deus simplesmente deixou você passar pelo deserto para te preparar para a terra prometida.
Deus, Ele não quer que você se acostume em viver em um ambiente inóspito, ambiente de dor, ambiente de sofrimento, ambiente de angústia. Aí você diz, mas quem é que vai querer viver num lugar desse? Tem gente que se habitua a viver com a dor. Tem gente que se habitua a viver na miséria. Tem gente que se habitua a viver no sofrimento. Mas Deus não te criou para isso. Deus te criou para viver o melhor. Ele tem o melhor para a sua vida. Deus tem coisas grandiosas para você. Deus tem algo preparado para a sua vida. Algo que você ainda não imaginou. Paulo ele vai dizer que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem imaginou o coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O deserto é o lugar de você atravessar para chegar à terra prometida. E durante essa passagem, Deus ele vai te dar direção, Deus ele vai te dar proteção, Deus ele vai te dar sustento, Ele vai fazer milagre, Ele vai trazer revelação, Ele vai te dar vitória, Ele vai trazer salvação para a sua vida. Mas você precisa depender dele para fazer essa trajetória. Porque se você andar sozinho no deserto, você morre. Porque só atravessa o deserto quem tem um guia. Se você chegar lá hoje no Saara e dizer, vou atravessar o Saara aqui, você morre rapidamente. Porque a paisagem vai te enganar. Você vai estar olhando, pensando que está indo em direção ao lugar que você quer chegar, mas você está se perdendo. Você precisa de um guia, alguém que conhece a região. Você precisa de alguém que passou pelo deserto. Por isso que Deus enviou Jesus Cristo. Ele enviou Jesus Cristo para sofrer, para padecer, para passar por todos os problemas que Jesus passou, conhecer o ambiente. Para quê? Para que Ele possa ser o teu guia, para que Ele possa te conduzir, para que Ele possa te levar, atravessar você pelo deserto da vida e chegar ao lugar da vitória. Nessa caminhada, Ele vai te dar direção, Ele vai te dar proteção, Ele vai te dar sustento, Ele vai fazer milagre na sua vida. Ele vai te revelar o que Ele vai fazer, o que Ele quer para a tua vida, Ele vai te revelando durante a caminhada. Quando Abraão está em Ur dos Caldeus, Deus diz, sai Abraão, da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou a terra, Deus ia mostrar. Na caminhada, quando Abraão decide sair, que ele chega, ele diz, essa é a terra que eu vou te dar. Olha, sobe aí e vê tudo, tudo eu te darei, aonde teus olhos alcançarem, eu vou te dar. Deus, ele dá a direção, sai daí Abraão e vai. Deu a proteção durante o caminho, deu o sustento, trouxe a revelação, fez um milagre. Ele saiu estéril de Ur, ele chega lá, ele tem filho. Deus deu vitória. Deus trouxe a Abraão uma bênção enorme. Ele se tornou pai das nações, pai de multidões, o pai da fé. Mas porque ele creu na direção de Deus. Você tem que crer na direção do Senhor. Você tem que acreditar naquilo que Deus ele tem para fazer na sua vida. Você precisa dessa orientação. Você não pode caminhar sozinho. Sozinho você não vai conseguir. Sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa da direção de Deus. Você precisa que Cristo Jesus esteja te orientando, te dando a instrução. Mas aonde é que eu encontro essa instrução? Na palavra. Ele disse a Josué, Josué, medita de dia e de noite, não aparta de ti as palavras dos livros dessa lei. Vai, para que tudo que você fizer, você possa prosperar. É na palavra de Deus que nós encontramos a direção, os ensinamentos, como devemos nos portar sobre essa terra, porque essa terra é um lugar de passagem, é um lugar aonde nós vamos atravessar para chegar sim
ao lugar que Deus tem prometido para as nossas vidas. E o lugar que Ele tem prometido é muito melhor. Mas primeiro você tem que aprender a viver confiando nele, nessa travessia. Em todas as orientações que Ele tem para a tua vida. Para que você viva uma vida abundante. Você viva uma vida a qual Deus tem preparado para você. E é coisas grandiosas, coisas maravilhosas que Deus tem para a sua vida. Porque no trajeto da sua vida, Deus não vai te deixar sozinho. Ele vai te dar direção, proteção, sustento, milagre, revelação, vitória e salvação para você e para a sua família. Você só precisa crer, você só precisa confiar em Deus e tudo dará certo. Pode ter certeza disso. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa palavra eu quero deixar para nossa meditação nessa noite. Que você possa guardar esta palavra no teu coração. E com certeza, Deus te dará a vitória que você está precisando.